Pra quem não sabe, todo ano em setembro a gente tem um iPhone novo. No ano passado a gente teve esse lindão aqui, que foi o iPhone 15 Pro Max, além do modelo 15, tá? Que deu polêmica pra caramba, mas a verdadeira estrela do dia foi esse modelão aqui, todo em titânio. Já fiz alguns vídeos sobre ele, com review completo e tudo mais. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui no card também na descrição, bem como também o vídeo da polêmica dos iPhones 15. Mas isso tudo rolou ali em 2023. E olha só que interessante. A gente simplesmente tem aqui um vazamento de informações do modelo de 2025, malandro. Faz o menor sentido, né? Mas vamos lá. Vamos começar falando do nome, porque ele deve se chamar iPhone 17 Slim. E isso não necessariamente tem alguma correlação com a saída dos modelos Pro, tá? Eu acho que isso nem vai ser muito provável, já que o preço praticado, a diferença dos valores entre os modelos vai ser um pouco importante. A gente vai falar sobre isso mais ali no fim do vídeo. Como eu falei pra vocês ainda agora, o material do iPhone 15 Pro Max, né, o que eles deram todo um tchan ali na parte do marketing, foi o titânio. E no modelo 17 Slim teria uma volta aí do alumínio. Eu não sei se tem alguma coisa ligada com a nova espessura do aparelho, tá? Já que esse iPhone 15 Pro Max aqui vai contar com 8.2 milímetros de espessura, enquanto que no iPhone 17 Slim você vai ter 5 milímetros. Só isso? Isso, gente, é um aparelho 40% mais fino, tá? Não é simplesmente, vamos fazer um pouquinho, não. 40% mais fino. Ele, inclusive, viria a ser o aparelho mais fino já feito pela Apple, tá? Se a gente for pensar, inclusive, nos novos iPads que saíram tem alguns meses, que vieram com 5, alguma coisa, tá? Não me lembro de cabeça, mas certamente esse iPhone veio como inspiração dos novos modelos de iPad. Será? E já falando de um ponto que interessa muita gente aqui, nesse modelo novo a gente vai ter uma realocação das câmeras. Elas seriam todas deslocadas do campo superior esquerdo pro meio no alto do aparelho, tá? Cobrindo toda aquela parte ali de trás e no alto. Lembrando que isso daí seria a mudança mais significativa, na minha opinião, quando você pega ali esses traços do design. Não tem como você ignorar uma câmera que era sempre colocada no canto superior esquerdo por anos e anos no único modelo de celular, e você coloca todas ali no meio. É o negócio mais gritante que vai ter, com certeza. Um abraço aí pro Google Pixel, que nem ficou parecido, tá? Só ficou mais pro alto, mas tá igualzinho, desculpa. Além disso, diferente dos modelos 15 Pro Max que a gente tem hoje, tá? Levando em consideração que ainda não sabemos os detalhes dos iPhones que vão ser lançados esse ano, todas as câmeras do iPhone 17 Slim vão ser em 48 megapixels. Isso daí vai trazer uma maior compatibilidade, inclusive, com o que você vai poder gravar como conteúdo para poder ser exibido no Apple Vision Pro. Você vai conseguir ver fotos mais detalhadas. Hoje, com o iPhone 15 Pro Max, a gente já consegue fazer vídeos espaciais, que são aqueles vídeos que você consegue ter mais ou menos ali uma noção do espaço, né? Como se fosse uma parada meio em 3D, tá ligado? Enfim, todo esse conteúdo seria totalmente compatível e teria uma resolução absurda no Apple Vision Pro. Então tá aí, espetáculo. Haja armazenamento também, tá? Então já prevê, se você for comprar, meu amigo, se prepara o seu bolso, tá? Tu vai chorar pagando essa brincadeira aí, vai ter que pegar com armazenamento superior, porque 48 megapixels em tudo, alguma coisa errada não está certa, tá? 256 não vai adiantar nunca na sua vida. Puta falta de sacanagem! No que diz respeito ao display, a gente vai ter uma tela ligeiramente menor, tá? São 0,2 polegadas. Ao invés de 6,7 polegadas, a gente vai para 6,5. Para ser mais específico, 6,55. Isso é uma redução de 4,5% do que a gente tem como área visível aqui nos iPhones, tá? Lembrando que vai de uma borda até o topo da outra aqui em cima. Fora isso, a gente vai contar também com uma camada antirreflexiva mais interessante do que a gente tem aqui, ó, no iPhone. Vocês conseguem ver que a luz está toda aqui, você consegue ver os objetos perfeitamente. Então toda essa parte aqui, ó, vai ter uma camada mais antirreflexiva para poder melhorar ali o seu conforto durante o uso. Ela vai ser, inclusive, mais resistente a riscos, quedas, enfim. Uma outra diferença que grita pra gente quando você olha pra tela do aparelho é o Dynamic Island. Que é isso? Não sei. É o nome chique que a gente tem pra essa brincadeira aqui, ó, no topo da sua tela. Essa criança aqui, ó, que já não existe mais em muito celular, a Apple tem, chama isso aí de Dynamic Islands, e a gente vai ter uma redução nessa parada. Com um novo sistema de câmeras um pouco mais sofisticado do que a gente tem hoje no Face ID, você vai conseguir executar a mesmíssima etapa de segurança, se eu posso falar por assim, né, identificação facial, numa área bem menor. Além do mais, a própria câmera frontal vai contar com uma resolução de 24 megapixels ao invés de 12 megapixels que a gente tem atualmente. Mais um abraço aí pro seu espaço de armazenamento. Mas enfim, vamos deixar isso pra depois, né? Primeiro a gente compra, depois a gente vê como é que faz pra pagar. Tá tudo certo. Aqui tem coragem. E não é simplesmente só mais qualidade no pixel, tá? Ela vai contar com
mais 6 elementos que vão trabalhar em conjunto, né? São várias lentes que vão trabalhar em conjunto para te passar uma imagem ainda mais detalhada, porque quando a gente fala de pixel, você associa diretamente à qualidade, e não é muito assim que funciona. Pixel é tamanho da imagem. Você tirou ali uma foto de 12 megapixels, você esticar ela para 24, você vai ter 24 megapixels, mas com uma qualidade de 12. É um pouco esquisito explicar isso assim, teria que fazer um vídeo só para isso, mas não, você vai ter sim uma riqueza de detalhes a mais ali na câmera frontal. Eu só fico me perguntando se a gente vai ter algum impacto em vídeos, tá? Porque isso me interessa bastante. Infelizmente não rola um vazamento de informações nesse sentido, mas sim, temos aí uma porta aberta para ter uma qualidade ainda mais elevada com vídeos feitos na câmera frontal. Quem sabe um desfoque natural, né? Deixa eu sonhar aqui. É possível. Indo para a parte de processamento, a gente tem que lembrar de um detalhe muito importante, tá? Que é o investimento da Apple. Para quem ainda não viu aí as últimas apresentações na última WWDC, eles simplesmente pegaram o termo AI e agora falam de Apple Intelligence. Sim, ó. Parabéns pelo jogo de palavras. Eu não acredito no que eu ouvi. Mas vamos lá, vamos pra frente. O fato de você incluir muitos recursos com relação à inteligência artificial, ele vai ter uma demanda muito maior para execução no próprio aparelho. Lembrando que isso é um ponto crucial. A Apple não quer ficar mandando muitas informações para a nuvem por conta de uma questão de privacidade, proteção de dados e tudo mais. O que vai ser mandado para a nuvem são informações muito específicas que não tem como ser processada ali no aparelho. Mas para que tenha ali uma grande capacidade de processamento direto no seu aparelho, você tem que ter um processamento maior, né, um processador mais potente, para ficar um pouco mais claro, porque, enfim. E você também tem que contar com mais memória RAM. Então, no iPhone 17 Slim, você vai acabar contando com 8 GB de RAM, ao invés dos 6 GB de RAM que a gente tem atualmente. Fora isso, o processador, deixa eu ver aqui. O modelo que eles estão esperando é o A19, lembrando que atualmente estamos no A17, tá? Tem o iPhone desse ano, então o A19 já está sendo aí projetado com novos recursos, tá? Tudo já para preparar esse terreno para o máximo de execução de tarefas de inteligência artificial direto no aparelho. E para quem tá se perguntando aí, falando que o Android, ele tem muito mais de RAM, tem Android que tem, sei lá, 12 GB, 16 GB de RAM, e o processador ele tem, sei lá, quantas threads, sei lá, quantos núcleos. Cara, bota uma coisa na sua cabeça. Qualquer celular Android precisa de um hardware muito mais potente do que qualquer iPhone, simplesmente porque o Android, ele é um sistema operacional genérico que é adaptado para cada aparelho, mas ele continua ali no seu core, nas suas linhas de programação, sendo um sistema genérico. Então ele precisa de uma capacidade de hardware, ele precisa de peças muito mais potentes para ter ali, para ele ser basicamente nerfado, né? Para ele ter uma execução em altos padrões, ele certamente vai ter que ter acesso a mais memória, porque o hardware dele não foi projetado para um sistema operacional específico, como são os casos de produtos da Apple. Quer você ame a marca ou não, isso é uma realidade, independe da sua opinião, falou? Mas não tem crítica aqui com relação ao Android, tá? Ainda bem que a gente tem Android com uma capacidade de processamento muito grande, com uma RAM muito grande, assim você tem um celular tão bom quanto um iPhone. É uma questão de gosto mesmo. Não só de gosto, como também de preço. E já que entramos na parte do preço, é aí que mora a pedra no sapato. Esse modelo ele tem tudo para ser introduzido como um modelo premium. E lá no início do vídeo eu falei com vocês, não é que a Apple vai simplesmente substituir o modelo Pro pelo modelo Slim. Deixando bem claro aqui que agora eu tô entrando na minha opinião, porque isso não foi um assunto vazado ou nada, é só o que eu penso. A linha Slim ela vem como sendo um único aparelho e a mais além da gama de iPhones que a gente já conhece, tá? Então sim, na minha opinião, deve ter um iPhone 17, um iPhone 17 Pro e um iPhone 17 Slim. Faz muito sentido. E muito desse embasamento meu aqui, do meu raciocínio, ele vem do fato que eu acho extremamente difícil que a Apple abra mão do termo Pro dentro de um celular. Já que eles introduziram esse termo nos iPads, eles introduziram esse termo da linha de MacBooks, inclusive o termo vem de lá, tá? E de vários outros fatores aí de marketing, mas enfim. Eu não acho que eles abririam mão do termo Pro num aparelho só para poder lançar uma gama Slim. Inclusive, eu acho que o iPhone 17 Slim, ele vem em um só tamanho. Ele vai ser o equivalente ao iPhone SE, mas ao contrário, porque o iPhone SE é mais barato. E o iPhone Slim deve chegar por a partir de $1.400, malandro. Parece brincadeira, mas não. 1.400 doletas contra os $1.200 que a gente tem hoje de entrada ali em modelos mais, se não me engano, o Pro Max, né, que tá ali a partir de 1.200. Enfim, é loucura. Pior disso sou eu pensar que eu tenho que trazer esse tipo de aparelho pra cá porque faz parte do meu trabalho, mas a Apple não manda nada pra mim, tá? É tudo no meu bolso. Então dá like, por favor. Me ajuda nesse vídeo aí, falou? Se você curtiu o conteúdo, cara, se você acrescentou alguma coisa pra você, trouxe alguma informação relevante, quase me enrolei. Mas enfim, se o meu esforço aqui gravando o vídeo doente trouxe pra você
alguma informação relevante, dá um like aí, se inscreve no canal. Deixa também um comentário, tá? Pode polemizar, tá liberado aí. Ah, porque você falou mal do Android. Falei. Se isso for fazer você deixar um comentário nesse vídeo, eu falei mal do Android. Se for fazer você deixar um comentário aqui, falei mal do iPhone, tá? Sou usuário de iPhone há 15 anos. Mas enfim, se for fazer você comentar, manda ver, tá? Se inscreve, like e tudo mais. Deixando claro que esse conteúdo aqui foi todo produzido baseado em outro conteúdo de um canal gringo que eu acompanho, que é o Apple Explained. Se você fala inglês, cara, é muito legal, é um conteúdo muito curtinho que eu vi lá, achei super interessante e confiável. É um canal que eu acompanho há muito tempo, ele não soltaria esse monte de informação assim do nada, pelo menos eu espero, né, por favor. Enfim, se você curte, tá lá, tá? Se inscreve lá também, que é muito legal. No mais, fica aqui o meu muito obrigado pra você, um grande abraço, valeu, até o próximo vídeo e tchau! Prepara o seu bolso, que eu já tô chorando aqui. Valeu, fui!